Fala, investidor! Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 tipos de tesouro direto e qual o melhor título para você. Ao abrir a página do Tesouro Direto, você se depara com diversas opções: Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, e aqui o meu objetivo é desmistificar todos esses temas para você. Assim você consegue investir de forma consciente e segura, de acordo com o seu objetivo. Então já deixa o dedo no like, inscreva-se no canal, porque aqui é conteúdo de valor todas as semanas. Ative o sininho para não perder os novos vídeos. Direto ao ponto, já estou aqui no site do Tesouro Direto. Então, verificando os títulos disponíveis, aqui nós temos o Tesouro Pré-fixado. A grande característica do Tesouro Pré-fixado é uma rentabilidade fixa. Nesse caso, 13,52% ao ano. Esse é um título que, se você manter ele até o vencimento, ele rende exatamente isso. Agora, se resgatar durante o percurso, pode ser que a rentabilidade seja positiva ou negativa, porque ele tem a marcação ao mercado. Esse título eu considero o título mais arriscado dentre os títulos públicos. Por quê? Porque como a rentabilidade dele é fixa em 13%, caso o país passe por um momento de instabilidade e a inflação ultrapasse o valor do título, por exemplo, uma inflação de 15%, o título tem uma rentabilidade real negativa. Não adianta o meu investimento entregar 13% ao ano se a inflação foi de 15% ao ano. Dessa forma, ele é mais arriscado porque tem esse risco de a inflação subir muito e ultrapassar a rentabilidade do título. Outro ponto importante para citarmos é que os títulos do Tesouro têm incidência de imposto, e vamos verificar isso na prática também. Estou aqui com a tabela de imposto de renda. Então, nessa tabela eu consigo verificar que, se eu resgatar o investimento em até 180 dias, a alíquota é 22,5% de imposto sobre o lucro. Resgatando de 180 a 360 dias, o imposto fica em 20% sobre o lucro. De 360 a 720 dias, o imposto é 17,5%, e caso você resgate após 2 anos, você cai na alíquota mínima de imposto, 15% sobre o lucro. Esse é o imposto de renda, então não tem como fugir dele. E outro imposto que nós temos é o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Aqui nós temos a tabela do IOF, então no primeiro dia ela possui 96% de imposto sobre o lucro, no segundo dia 93%, no terceiro dia 90%. Então, se você não resgatar no primeiro mês, não tem incidência do IOF. É uma tabela apenas caso você resgate nos primeiros 30 dias. De toda forma, passados 30 dias, não existe mais cobrança do IOF, apenas do imposto de renda. Então, já verificamos aqui que o Tesouro Pré-fixado ele é o título mais arriscado dentre os títulos públicos. Vamos agora para a análise do Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele tem como rentabilidade Selic mais 0,06. Então, para entender quanto está rendendo esse título, eu preciso verificar qual o valor da taxa Selic hoje. Aqui eu consigo verificar o histórico da taxa Selic e quanto ela está atualmente. Atualmente, a taxa Selic ela está em 14,75, ou seja, somando 14,75 mais 0,06, nós temos uma rentabilidade bruta de 14,81. Então eu sei que o Tesouro Selic atualmente está rendendo 14,81. Esse título é bem diferente do Tesouro Pré-fixado, porque como ele é atrelado com a taxa Selic, se a taxa Selic aumentar, o meu rendimento aumenta também. Caso a taxa Selic venha a cair, o meu rendimento vai cair também. Então ele é pós-fixado porque ele acompanha a variação da taxa Selic. Esse é um título que ele não tem incidência de marcação ao mercado. Ele é um título que ele só anda de forma positiva.
Inclusive, você pode resgatar a qualquer momento. Então, ele é ideal para montar a sua reserva de emergência ou a sua reserva de oportunidade. Você tem uma renda fixa segura e com liquidez para resgatar a qualquer momento. E agora nós temos o título do Tesouro IPCA+. Esse é um título que lhe rende a inflação mais um percentual. Nesse exemplo, inflação mais 7,36. Dessa forma, eu sei que eu sempre vou estar protegido da inflação, porque se a inflação for de 20% em um ano, esse título vai render 20% mais 7,36, ou seja, 27,36. Então, independente do que aconteça, se eu segurar esse título até o vencimento, eu vou ter a rentabilidade de 7,36 mais IPCA. Lembrando, é claro, que ele é um título que ele também tem marcação ao mercado. Então, assim como o Tesouro pré-fixado, se resgatar durante o percurso, pode ter uma rentabilidade positiva ou negativa. Agora, segurando até o vencimento, ele vai render inflação mais 7,36. Lembrando que as rentabilidades, 13,52, Selic mais 0,06 e IPCA mais 7,36 são rentabilidades brutas, porque todas elas têm a incidência do imposto de renda e do IOF. Então, o seu objetivo com o Tesouro IPCA, ele pode ser proteger o patrimônio da inflação ou projetar uma aposentadoria a médio e longo prazo. Então, aqui você tem diversas opções, como o Tesouro IPCA 2029, 2040, 2050 e 2060 com juros semestrais. O que significa isso? Que esse é um título que a cada 6 meses ele paga o rendimento para você. Então, é como se fosse uma renda passiva, só que você recebe a cada 6 meses. Então, ele vai rendendo, 6 meses ele faz o pagamento. Esse primeiro pagamento ele cai na maior alíquota de imposto, 22,5%. Depois, em um ano, ele faz o segundo pagamento, que cai na segunda maior alíquota de imposto, de 20%. Terceiro pagamento cai na alíquota de 17,5% e do quarto pagamento em diante você vai cair na alíquota dos 15%. Então ele rende da mesma forma que os outros títulos do Tesouro IPCA, porém ele rende durante 6 meses e aí ele paga na sua conta o rendimento. E aqui nós conseguimos verificar também. O próximo título é o Tesouro Renda Mais, Aposentadoria Extra em 2030. Esse é um título que ele também rende de acordo com a inflação. Nesse exemplo, inflação mais 7,13 e ele está com vencimento para 2049. Qual que é o objetivo desse título? Que você contribua até 2030, você vai investindo nesse título até 2030, quando chega em 2030, ele paga uma aposentadoria extra na sua conta. Então ele vai pegar todo o valor que você acumulou e vai distribuir ao longo de 20 anos, na forma de uma aposentadoria extra. Então, para nós contextualizarmos esses títulos que entregam um retorno de acordo com a inflação, vamos verificar quanto está o IPCA acumulado dos últimos 12 meses. Aqui eu tenho o índice do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e ele está atualmente em 5,53. Então, os títulos do Tesouro atrelados à inflação, eles rendem 5,53 mais a taxa pré-fixada. E esse é o seu retorno bruto com o título do Tesouro. E para finalizar aqui, nós temos o Tesouro Educa Mais 2026. Esse título está rendendo inflação mais 7,65 e é um título que você pode utilizar quando você tem como objetivo fazer uma graduação ou até mesmo uma faculdade para os seus filhos. Então você vai investindo no título até o período determinado, nesse caso até 2026, e aí ele vai gerar uma renda extra durante 5 anos, 2026, 27, 28, 29 e 30. Ou seja, 2030 é o vencimento do título. Dessa forma, você pode ir acumulando uma renda de acordo com o seu objetivo.
Por exemplo, Tesouro Educa Mais 2029. Você vai acumulando valores até 2029, se essa for a data prevista para início da graduação, e aí você vai receber uma renda em 2029, 30, 31, 32 e 2033. 5 anos recebendo uma renda para ajudar com a sua graduação. Então nós podemos concluir que o Tesouro Pré-Fixado ele é o título mais arriscado, porque ele tem uma rentabilidade pré-definida, mas caso a inflação aumente muito, o seu título pode ter uma rentabilidade real negativa. A respeito do Tesouro Selic, ele é um título muito seguro, tem liquidez para resgatar a qualquer momento, sem risco de perca, então você pode utilizá-lo tanto para a reserva de oportunidade quanto para a reserva de emergência. O Tesouro IPCA, ele vai entregar um retorno atrelado à inflação, então você pode utilizá-lo para proteger seu patrimônio da inflação ou para projetar uma aposentadoria, visando esse tempo de médio a longo prazo. O Tesouro Renda Mais, que é o quarto título que nós estudamos, é um tesouro que lhe proporciona uma renda durante 20 anos e o Tesouro Educa Mais proporciona uma renda durante 5 anos para auxiliar com os gastos na universidade. E agora que você já entendeu como cada um desses títulos funciona, investir no Tesouro Direto não parece mais um bicho de 7 cabeças. O mais importante é escolher o título que combina com o seu objetivo. E se você já decidiu qual a melhor opção de investimento para você, comenta aqui embaixo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.